Tem uma coisa que eu sinto, e acho que é o maior desafio, e acho, principalmente pra quem tá começando, pra quem tá começando a pegar corpo, que eu acho que tem uma relação invisível que a gente constrói com pessoas. Um exemplo. Quando eu penso no Mítico e no Igão, eu já tenho uma visão muito clara do Mítico e do Igão, assim. Então, eu já me relaciono, porque eu consumo o conteúdo deles, eu já conheço eles. Então, se eu estiver na frente do Mítico e do Igão, eu já vou entender uma leitura, uma conexão. Eu já tenho uma conexão que já foi criada antes. Tá. Mesma coisa com o Monark, com o Igor. Uma coisa que eu não tive. Quando eu fui no podcast do Vilela, Inteligência, eu não conhecia o podcast do Vilela. Eu conheci o Vilela comediante. Tá. E o Vilela tinha gravado um vídeo comigo. E quando eu fui lá, e ele que era um podcast, que tinha um monte de gente vendo, eu tinha topado e trocar uma ideia com o Vilela. Eu não tinha topado participar do podcast do Vilela. Então foi uma coisa meio do tipo, tem um Vilela entrevistador, tem uma outra coisa. Sabe, minha cabeça... Entendi. Se você for vendo o podcast, você vai vendo que minha cabeça vai dando um... tô começando a entender um pouco disso. Feito esse preâmbulo, que eu sinto que é muito difícil, principalmente quando você está começando, é muitas coisas do rapport. Tá. Porque todo mundo que chega aqui é meio que uma pessoa completamente nova. Certo. Então, o cara senta às vezes, ele viu o número dos canais, ele viu mais ou menos quem passou, mas ele às vezes não necessariamente viu, ele não entende. Então, às vezes eu sinto que eu tenho e é uma coisa que noia que eu sou de estudar as coisas, eu vou sentindo do tipo assim, caralho, eu demorei 40 minutos pra eu me conectar com esse cara. Tá. Ou puta, depois de 1 hora eu quebrei o cara e o cara entrou no papo, sabe? Tem gente que entra aqui e é bizarro, assim, a gente fez com a Gabi Marinhos, maravilhosa, com a Lilian Fiorelli, em 5 minutos já tava uma zona, assim, que eu precisava muito mais cortar a energia do tipo, porque tava lá em cima. Deixa eu puxar, porque daqui a pouco isso aqui vai virar um... Tá. Como é que é o truque pra eu conseguir controlar isso, assim? Você que é... Puta, que você faz só isso. É isso, cara, que você mesmo falou. Você... E é engraçado que a gente cobra isso da gente, né? Uhum. Pô, eu palestro profissionalmente desde 2006. E eu me cobro muito isso. A rapidez da minha conexão com a minha plateia. Assim, eu me cobro muito. E normalmente não acontece quando você não está presente, cara. Se você está presente, dificilmente não vai acontecer a conexão. Principalmente se você gosta de pessoas. Eu falo que eu sou viciado em gente. Eu gosto de gente. E aí eu me fiz aquelas perguntas que você falou, mas qual foi a primeira vez que deu o start? Qual foi a primeira vez que eu tive essa... E eu acho que uma das coisas legais foi de eu nascer literalmente dentro de uma loja de calçado. Então imagina, todo dia eu brincava ali desde... Eu nasci. Então, imagina, pessoas estranhas eram minha sala de estar. Era o meu quintal. Você está entendendo? Uhum. Então muitas vezes as pessoas, elas passaram muitos anos tendo a família e a escola. Então, mais ou menos aquele grupo de pessoas ali, né? E eu não, todo dia era gente nova, porque a gente entrava. E eu acho que isso fez uma grande diferença. É engraçado. Tipo, eu olho pra você, eu olho como se eu já conhecesse você há muito tempo. Eu olho pro Arthur, a mesma coisa. É Gui, né? É isso? É Gui? Olha que eu sou difícil de guardar. Mas eu olho pro Gui, cara, é o Gui. É o Gui que tá aqui naquele cara lá fora. Falei, pô, mas como é que é isso aqui e tal, não sei o quê. Pô, que legal, já cheguei conversando. Porque pra mim, pessoas estranhas não são estranhas, cara. Uhum. Tipo assim, eu não consigo ter essa barreira de não conversar, não falar, não brincar. Às vezes eu até brinco e as pessoas ficam meio assim, tipo, mas será que ele tá brincando? Você entendeu? Porque eu me permito que brinque comigo também. Então, às vezes eu brinco um pouquinho e tal, e a pessoa às vezes sente essa reciprocidade em brincar, entendeu? Agora, voltando ao assunto, eu acho que, não é que é voltando ao assunto, voltando à pergunta, primeira coisa, é não se cobrar. Quando eu parei falei, cara, eu vou lá e vou me entregar e vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou me divertir. Uhum. Então, quando você sentar aí, você tem que estar com a cabeça tipo assim, eu tô aqui porque eu vou me divertir. Eu quero me divertir. Automaticamente o lado de cá vai começar a perceber que você tá mais tranquilo, que você não tá fazendo caras e poses e vestindo uma persona para me agradar. Uhum. Se você começa a se divertir e se você chama pessoas que você realmente quer trocar ideia, que isso foi uma das coisas que o Monark reclamou, né? Que tipo assim, pô, tinha hora que a gente começou a chamar pessoas que eu não queria estar ali. E aí quando vira trabalho, cara,
é onde você tem que tomar cuidado. É onde fala assim, nossa, que saco, tem mais um dia aí para fazer. Aí você não se diverte. É aquela máxima, né? Se você trabalhar com aquilo que você ama, você não precisa trabalhar um dia da sua vida.